Eu sei. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Padre Pio. Como todo início de nosso trabalho, vamos começar com a nossa prece. Elevando os nossos pensamentos, os nossos corações, a força criadora da vida, Deus Pai, Deus Mãe. Agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nessa casa, reunidos, para mais um estudo. Vamos aproveitar esse instante também para envolvermos em vibrações de saúde, de equilíbrio, de paz, de amor. O nosso irmão Luiz Augusto, que não pôde estar conosco nessa noite, se encontra de cama, com a gripe. Que as equipes espirituais de socorro possam nesse instante até a sua residência, que ele receba o tratamento adequado para recuperar suas energias, o equilíbrio do seu corpo físico e espiritual. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, pedindo a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, para que possamos transmitir com calma, tranquilidade, os ensinamentos à luz da espiritualidade, de forma que toque a mente, o coração, para que possamos realizar a nossa própria transformação rumo ao infinito, rumo à nossa evolução. Que o Senhor nos abençoe e guarde hoje e sempre. Graças a Deus. Então, como eu já disse, eu estou até me sentindo com a consciência culpada. Porque segunda-feira, quando terminou a palestra, eu falei, vamos plasmar aqui a imagem do Luiz Augusto. Para segunda-feira que vem ele está aqui. Então acho que ele gripou por conta do ar-condicionado. Né? Eu fiquei, Luiz, a culpa foi minha. Então não vamos mais plasmar Luiz Augusto nesse auditório. Quem sabe segunda ele comparece. Senão vai ser você. Já está sem graça esse negócio aqui, 3 segundas-feiras seguidas. Bom, gente, o tema de hoje é esse aí, né? Um olhar espiritual sobre os relacionamentos afetivos. Que delícia, hein? Isso é bom. Na verdade, isso vem também de um workshop que eu realizei aqui ano passado, né? Bom, foi esse ano. Foi esse ano, né? Esse ano. E esse é um tópico dentro desse workshop. Então, nós agora vamos falar sobre relacionamento familiar, relacionamentos neuróticos. Todos nós vamos reconhecer um pouquinho. Os tipos de neurose, relacionamentos compensadores e, no final, uma visualização, né? Para a gente aprender a atrair relacionamentos saudáveis, bons. Confesso que ainda estou tentando, mas não perco a fé. Bom, vamos lá. Falar de relacionamento, na verdade, é uma condição extremamente necessária para todos nós. Todos nós precisamos nos relacionar uns com os outros, porque o outro sempre nos mostra a nossa condição de existir. É o outro que nos oferece essa condição. Porque nós temos muita dificuldade de olhar para a gente mesmo. Então, o que a gente faz? Projeta no outro. Então, o outro, na verdade, é sempre uma oportunidade que nós temos de perceber aquilo que nos incomoda, aquilo que precisamos transformar em nós. Só que ainda na nossa imaturidade, né, na falta desse desenvolvimento, desse olhar espiritual da vida, o que a gente faz? A gente taxa aquela pessoa que convive com a gente e de vez em quando afasta do nosso dia a dia, não é? Esquecidos, ou então às vezes até iludidos, achando que a gente tem condição de mudar aquela pessoa. Seja aquela pessoa um companheiro, um filho, um parente ou um amigo. Quando na verdade ninguém muda alguém, né? A única pessoa que nós realmente temos o poder de mudar somos nós mesmos. Né? Mas a gente ainda tem sempre a ilusão de que convivendo a gente vai conseguir transformar aquela pessoa e de alguma forma moldá-la às nossas necessidades. E aí, esse é o primeiro tópico para a gente desenvolver quando a gente fala de relacionamento afetivo. Quando nós estamos na nossa necessidade, dificilmente surge o amor, surge o apego. Porque fala mais alto a nossa carência. E aí, essa é a grande maioria dos relacionamentos afetivos que nós deparamos no dia a dia.
nós ainda somos muito carentes. Temos muitas necessidades não satisfeitas. Eu até puxei ali o quadrozinho do curso da autoestima, né, que a gente fala um pouquinho dessas necessidades. Quais são as necessidades básicas do ser humano? Né? Se sentir seguro e sem medo, se sentir eficiente e competente no mundo, se sentir aceito por pais e pessoas queridas, se sentir digno de valor e adequados às situações. E aí, quando isso não está sendo, de alguma forma, suprido, o que acontece? Né? Ao buscarmos a segurança e vivermos sem medo, e por não conseguirmos suprir isso gera ansiedade. A falta de eficiência e competência no mundo, a sensação de desvalor, que nós não estamos conseguindo lidar com o nosso dia a dia, gera um sentimento de impotência. Não se sentir querido por pais ou por pessoas queridas gera automaticamente um mecanismo de defesa nossa, e aí a gente vai bater nas nossas gavetas emocionais de rejeição. Não se sentir digno de valor e adequado às situações dá uma sensação de inadequação. Esses 4 tópicos e a nossa busca, nós sempre queremos nos sentir seguros, nos sentir competentes na nossa profissão, sermos aceitos por pessoas queridas, dignos de valores. Em geral, a gente transforma isso em mecanismos externos de supressão. Ao invés de nos conscientizarmos que nós temos condição de trabalhar isso em nós e nos autossuprirmos disso, a gente cria a expectativa de que o outro venha nos suprir em relação a isso. Aí buscamos relacionamentos em que o companheiro ou a companheira nos valorize. E a gente fica chateado quando não se sente valorizado por eles. Mas isso foi uma expectativa gerada pela nossa carência. E qualquer coisinha que parta do outro e não corresponda à nossa expectativa, a gente se magoa, a gente se ressente. Mas por quê? Porque estamos vivendo ainda num estado de carência. Enquanto a necessidade estiver na frente nos relacionamentos, enquanto buscarmos uma outra pessoa que venha suprir aquilo que nós não estamos conseguindo nos suprir, os relacionamentos serão de apego, de dependência emocional. E onde existe dependência e expectativa, existe cobrança. E onde existe cobrança, existe muita frustração e muita chateação. Então, nós precisamos aprender a olhar espiritualmente sobre os nossos relacionamentos. O que é esse olhar espiritual? É a consciência de que hoje nós nos deparamos com a condição que nós precisamos. A pessoa que está ao nosso lado hoje tem tudo a ver conosco, por mais que vocês reclamem dela. Na verdade, ela está nos mostrando aquilo que nós precisamos trabalhar em nós. Ou a ausência de relacionamento também. Porque, de alguma forma, talvez a vida esteja nos convidando a aprendermos a ser só, para aprender a desenvolver tudo isso na gente mesmo. Porque, em geral, quando a gente estabelece esse relacionamento de compensação, a gente quer que o outro faça aquilo que a gente não faz por nós. O que é a solidão, senão a ausência de si mesmo? De não viver bem consigo mesmo. Então você se sente só, porque você não tem a própria companhia. Aí busca a companhia do outro. E se não tem o outro, se desespera, não consegue ficar em silêncio consigo mesmo. Chega em casa, liga o som, a televisão, as luzes, o barulho, porque não consegue ficar só. Quando você busca que o outro te valorize, é porque talvez você ainda não aprendeu a se valorizar. Você quer que o outro te respeite porque você talvez ainda não aprendeu a se respeitar. E em geral, eu acho que isso é um princípio espiritual. O mundo te trata como você se trata. É uma questão até energética. A sua energia desperta no outro essa energia. Então, os nossos estados de carência vão atrair pessoas carentes. E aí são aqueles relacionamentos em que um cobra do outro o tempo todo. Não são relacionamentos saudáveis, ao contrário, são relacionamentos até muitas vezes muito sofridos. E o relacionamento familiar
né, os nossos passos iniciais em termos de relacionamento se dá na nossa família. Né? A gente ali, criança, bebê, recebendo ou não dos pais o afeto, o carinho, a segurança, para que isso desenvolva e se desperte em nós. Só que aí também é uma confusão danada, porque assim, ainda não existem escolas de pais que ensinem os pais a ter esse olhar também para os filhos. E aí o que acontece? Em geral, os pais cobram muito, martelam nas nossas dificuldades, não nos valorizam nas nossas potencialidades e criam filhos que não veem aquelas necessidades ali preenchidas. Por exemplo, quem de nós nunca sofreu com rejeição? E essa gaveta emocional da rejeição, ela vem da nossa infância, né? Quando muitas vezes a gente não se sentiu querido, aceito e amado pelos nossos pais. Porque uma criança, ela não tem ainda o pensamento muito desenvolvido em termos de mecanismos psicológicos. Aliás, ela não tem. Então, quando um pai chama, briga, coloca de castigo, ela entende dessa forma: o meu pai não me gosta de mim. E desperta o medo de perder aquele pai e aquela mãe, que é a sua referência de amor no mundo. E aí, ela muitas vezes deixa de se mostrar como é. E uma criança é o símbolo da naturalidade, né? Se você deixar a criança ser o que ela é espontânea, ela é natural, ela é pura, né? Em geral, as crianças são muito alegres. Mas aí, os próprios adultos vão tirando isso dela, com as suas cobranças, com os seus castigos. Ela deixa de ser ela mesma, ela deixa de ser natural na sua essência para assumir um papel que ela imagina que o seu pai ou a sua mãe queira que ela seja, para então se sentir amada e querida por eles. Ali começa a primeira distorção da nossa personalidade. E a gente muitas vezes carrega isso para a vida toda. Esse é um exemplo dessas necessidades. Quantas vezes nós, adultos, deixamos de ser naturais, não estamos espontâneos como gostaríamos de ser, para atendermos a papéis que a sociedade nos coloca. É claro que esses papéis são importantes, né? Se você tem uma determinada profissão, aquela profissão exige de você um determinado comportamento, uma determinada formalidade, um determinado jeito de ser. Mas muitas vezes a gente não consegue sair desses papéis dentro da nossa própria casa. Porque nós assumimos papéis também na hora de se relacionar com outra pessoa. Nós criamos jogos neuróticos, né? Uma pessoa nos interessa, aí a gente começa a observar essa pessoa. E aí muitas vezes tem aquele jogo que é bom, o jogo da conquista, né? Da sedução, da cortesia, aquela coisa gostosa que todo mundo gosta. Aí as pessoas se aproximam umas das outras, mas continuam assumindo papéis. E aí conquista o outro, se enamora do outro, mas ainda está no papel, não está na sua essência. Vai chegar uma hora que isso vai cansar e a pessoa resolve assumir quem ela é. Às vezes dá certo, o outro gosta e continua tudo bem. Às vezes não, o outro se sente de alguma forma enganado, mas você não era assim. Meu bem, mas você também não, né? E vão criando jogos neuróticos de relacionamento, com muita expectativa e pouca naturalidade. Porque ainda existe o medo de se mostrar. Vai que o outro não gosta de mim. Porque eu tenho a lembrança de que eu tinha que, na infância, modificar para o meu pai e minha mãe ser aceito. Então a gente precisa realmente perceber o que se passa no nosso mundo íntimo, né? É o autoconhecimento. O relacionamento com a outra pessoa, na verdade, é uma grande oportunidade de autoconhecimento. Porque o outro traz à tona aquilo que nós somos. A questão nunca é com o outro. Na verdade, a questão sempre com a gente mesmo. Se o outro me irrita, a irritação é minha. Ele é apenas um gatilho para trazer aquela irritação à tona. Se eu sou uma pessoa ciumenta, o ciúme é meu, a insegurança é minha. O outro é apenas um ser que foi colocado na minha vida para que eu venha trabalhar o meu senso de valor, para que eu me estabeleça em mim mesma, aprenda a ser segura em mim.
O inseguro é uma pessoa que se segura na outra pessoa. Então a gente, quando começa a trabalhar a segurança íntima, a gente começa a trabalhar o nosso senso de valor pessoal. E aí não importa as circunstâncias, eu me seguro em mim. E quando eu estou seguro em mim, eu posso mostrar quem eu sou, sem medo do julgamento dos outros, porque eu sei quem eu sou. Eu não vou na onda do julgamento dos outros. Então vamos lá, Val. E aí vamos para os relacionamentos neuróticos, né? Em que, por serem estabelecidos na base da carência e do apego, ele desperta o quê? O medo de perder o outro. E quem tem medo de perder o outro faz o quê? Prende, controla. Né? Aquela pessoa que não consegue deixar a outra pessoa livre. Ela está sempre querendo controlar. Em geral, os relacionamentos neuróticos são relacionamentos em que a necessidade pessoal de cada um não foi satisfeita. E você busca ilusoriamente no outro que ele venha satisfazer essas necessidades. Então, aí tem um exemplo de mulher ciumenta, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com alguém ciumento. É algo assim insuportável, porque vê o que não existe. É impressionante. Então aqui, a letra, eu tenho trauma. A letra tá pequenininha, eu vou ler para vocês, né? Onde você vai escovar os dentes? Por quê? Porque acabei de comer. Quem? O neurótico, ele nem espera você terminar, porque ele já criou a ilusão de alguma coisa, né? O ciúme, em uma dose pequenina, até é suportável. Agora, quando ele às vezes adquire uma condição até patológica, e aí é absurdo. O comportamento neurótico interfere na manifestação do amor, causando prejuízo para o relacionamento. As neuroses são consideradas distúrbios de personalidade. As neuroses são provocadas por uma grande tensão e ansiedade da pessoa em resolver os problemas que constantemente a perturbam e que só existe em sua cabeça, frutos de sua imaginação. Então, o que acontece? São aquelas pessoas que viajam no pensamento, né? Elas não conseguem controlar a mente. São pessoas extremamente inseguras, né? Com baixa autoestima. Aliás, abrindo um parênteses, né? A gente está abrindo uma segunda turma para quem não fez o curso de Trabalhando a Autoestima. Quem quiser depois deixa o nome com a Valéria, o nome e o telefone. Será realizado aqui em 2 sábados, na sexta-feira. Aquele curso que a gente fez aqui em 3 aulas. No sábado. Eu pensei no curso que a gente fez na sexta-feira. A gente fez 3 sextas-feiras, agora serão 2 sábados. Aquela nossa turma pequena. Tá? Então, quem quiser... esse é um trabalho muito legal que a gente faz, porque é um trabalho de autoconhecimento também. A gente faz uma ressonância magnética na nossa autoestima, entra em contato com os nossos modelos mentais, né? Então, as pessoas que fizeram gostaram. E a gente está abrindo a pedido do pessoal que não deu para fazer, porque a turma foi pequena, uma segunda turma ainda esse ano. Mas voltando aqui, as neuroses em geral são pessoas que sofrem de profunda baixa autoestima. Falta de senso de valor próprio mesmo. Porque a autoestima está ligada não da forma como a gente se vê, mas de como a gente se sente em relação a nós mesmos. Né? Em diversos setores da nossa vida. No relacionamento pessoal, da gente com a gente mesmo, com a nossa aparência física, no relacionamento com outra pessoa, no relacionamento profissional. E ela determina muitas vezes essas condições e as nossas escolhas. Então, o neurótico é uma pessoa que sofre profundamente de baixa autoestima. Então, ele tem medo de se relacionar, ele tem medo de sofrer, ele tem medo de perder as pessoas que ele gosta. E um alto senso, então, de controle, porque o medo gera a necessidade de controle. Uma pessoa neurótica distorce a realidade com grande facilidade. Acredita em situações ilusórias, advindas de sua mente sem controle. E sofre muito. São pessoas extremamente ansiosas, que se desgastam energeticamente tremendamente. Mas se desgastam com o que não existe. E não adianta você tentar convencer do contrário. O que cria, torna real. A pessoa ansiosa vive projetada no futuro,
tem grande dificuldade para viver no presente. A sua mente vive cheia de pensamentos variados e atividades desnecessárias, porque o neurótico não consegue viver no vazio. Essa postura gera um grande desgaste emocional, muita tensão e estresse. Cada reação defensiva que a pessoa utiliza para controlar sua ansiedade é um tipo de neurose que ela desenvolve no relacionamento. É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Para conter essa ansiedade, a pessoa adota medidas visando atenuar o desconforto provocado pelas situações desagradáveis da relação. Essas medidas são os tipos de neurose que interferem no relacionamento. Os mais frequentes: a angústia, a histeria, a obsessão e a hipocondria. A angústia, né? Aquela sensação de aperto no peito, né? Um bloqueio energético tremendo que dói bem aqui no meio, né? Se vocês pegarem o dedo indicador e apertarem aqui, tem um ponto que dói quando a pessoa está angustiada, devido a esse bloqueio energético. A angústia costuma ser o primeiro sintoma da neurose. Ela pode provocar desde um mal-estar, seguido de ideias pessimistas, até uma postura de inércia. Nas crises frequentes, a pessoa fica angustiada com qualquer coisa que seu parceiro diz ou faz. Então vamos lá, como é que isso acontece? Né? Por ser uma pessoa que sofre de algumas neuroses, uma pessoa insegura, essa insegurança dá sempre... Quer dizer, tem várias hipóteses, né? Dá o medo da perda, mas também o medo de ser rejeitado, de não atender a expectativa da outra pessoa, o medo que ela não valorize aquilo que ela está fazendo, que o que ela faz não seja valorizado, já que ela não supre essa necessidade nela mesma, então ela vai buscar essa completude na outra pessoa. E aí a outra pessoa está obrigada a corresponder? Não. Por isso que criar expectativa gera muita dor. Porque, em geral, a expectativa já é ilusão por si mesma. Né? Nós nos iludimos, nós criamos uma fantasia em relação a outra pessoa, quando nós achamos que ela tem que se moldar às nossas necessidades. Então você olha para o outro, mas você não vê o outro real. Você vê aquilo que você está projetando no outro. É como se você pegasse aquela pessoa e tentasse colocar no molde que você criou. Por um tempo, até vai, né? Fica meio torto naquele molde, mas vai. Mas não dá para ser assim sempre. E aí no dia a dia, quando essas coisas começam a vir à tona, você começa a cobrar. Ou a engolir aquilo e ficar angustiado, que é o peito apertado. Né? Então a angústia é um sofrimento muito grande para o neurótico. E na verdade, esses sintomas todos, eles se interpenetram. Né? Em geral, a pessoa não é só angustiada, ela é angustiada e obsessiva, ou ela é angustiada e histérica. Né? Mas a angústia é um sintoma de quase todos eles. A histeria, né? A pessoa se arrancando os cabelos por causa da outra pessoa. Ah, homem também, não é só mulher não. É um dos fatores mais extravagantes da neurose. Vivendo sob intensa pressão emocional, a pessoa começa a dramatizar a situação e a ter delírios compulsivos. Aliás, o drama é um dos maiores... dos sintomas mais marcantes de uma pessoa histérica. Sabe aquela pessoa que faz drama com qualquer coisinha? O barraco? O drama? Pois é, eu tenho uma amiga que eu adoro, mas ela é histérica em pessoa. Às vezes eu paro e falo assim, eu não acredito com as tomadas de atitude dessa criatura. Porque assim, ela desconfia que o companheiro trai. Então, mas ela não só desconfia, ela vê telefone, ela quebra e-mail e a senha para ver se tem algum e-mail ali. Ela desconfia, se ele não atende o telefone que ela está com o outro, então ela pega o carro e vai nos bares que ele frequenta para ver se acha. Fala assim, meu Deus, que inferno! Né? A pessoa cria o seu próprio inferno. E, em geral, faz da vida do outro um inferno também. Mas, como nada é por acaso, em geral, um histérico sempre arranja um outro neurótico também como companheiro.
E a neurose de um apazigua a neurose do outro. São resolvidos mais ou menos por um tempo, né? Porque assim, é um fazendo o inferno da vida do outro, né? Em geral, é um neurótico com obsessivo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o neurótico se descabela. O obsessivo também é outro inseguro. Então, quando o outro começa a dar ataque de ciúme, o que aquilo faz? Tranquiliza. Ela gosta de mim, ela me ama, né? Eu não vou perder. Então, geralmente dá certo esses dois por um tempo. Agora, são relacionamentos em que há muita dor emocional, porque não há paz de espírito num relacionamento desse, né? Quando um dos dois resolve buscar ajuda, porque aí precisa de intervenção terapêutica séria. Quando um dos dois começa a resolver se curar e a buscar ajuda e sai disso, em geral o relacionamento acaba. Porque um não vai mais nutrir a loucura do outro, né? Mas são relacionamentos muito, muito sofridos, né? Em geral, uma pessoa histérica fala sem parar sobre coisas que parecem completamente lógicas para uma pessoa normal, né? Para ela tem toda a lógica do mundo. Imaginam situações que a levam a fazer acusações infundadas. A crise histérica pode manifestar-se de forma agressiva ou mesmo provocar amnésia. Provocar amnésia como assim? Vamos lembrar que tudo isso que nós estamos falando tem por base o quê? Emoções, sentimentos. Em geral, mais emoções que sentimentos, né? A emoção, ela é uma carga energética, né? Eu não sei se vocês já repararam que pessoas assim, quando a gente se relaciona com pessoas assim, são pessoas que gostam muito de brigar, de discutir, né? De armar esse drama todo, fazer um barraco. Por quê? Porque isso alivia a carga energética. Então são pessoas que estão o tempo todo criando caso. Por quê? Porque explodiu, colocou para fora, esvazia. Mas como a mente não para e as histórias continuam sendo criadas por essa mente que precisa de ajuda, logo, logo ela inventa outra história. E aí a carga energética sobe novamente, até que haja outra briga e esvazia. Dá para viver assim, gente? Pelo amor de Deus. Mas muita gente vive assim e gosta de viver assim. Pelo menos acha normal ter uma vida assim. Do outro quê? Uma pessoa totalmente histérica vivendo com outra? Ué, mas a explosão é mútua. Explode de cá, explode de lá. Porque ele também é paranoico, também é neurótico, está numa neurose, só que situada talvez numa obsessão ou numa angústia. A nível de amizade, os dois neuróticos se alimentam. No nível de amizade, como assim? Um neurótico, o outro não neurótico. O não neurótico vê e percebe, né? E aí aprende a lidar. Eu com essa minha amiga, então, eu mando na lata. Você é louca. Você precisa de ajuda. Mas ela foge de mim, porque eles não gostam de lidar com isso. Mas eu a amo. Mas a gente não alimenta. A gente tem que trazer a pessoa para a realidade, né? Assim, pelo amor de Deus, pegar o carro de madrugada para ver se a pessoa está naquele lugar, isso é falta de amor próprio, né? Vale a pena? O cara é tão bom assim? Bom, a obsessão. Eu não sou obsessiva, não sou obsessiva, não sou obsessiva. Imagina se fosse. Nesse tipo de neurose, toda ansiedade, e a ansiedade está por base de todas essas paranoias, né? Todas essas neuroses. Nesse tipo de neurose, toda ansiedade é direcionada ao relacionamento com atos e pensamentos obsessivos. As ações são mecânicas e repetitivas, tais como acender um cigarro atrás do outro, comer sem parar, roer as unhas. A pessoa faz repetidas vezes a mesma coisa. Olhar o telefone para ver se chegou mensagem, né? Ou clicar no WhatsApp para ver lá qual foi o último horário que ele entrou, né? Então, isso tudo, repetidamente, fugindo a uma normalidade. Os risos me denunciam vocês. Mas todos nós temos um pouquinho, eu falei, um pouquinho é natural. O negócio é não exceder, né? É a demasia.
Existem casos em que a obsessão surge como dúvidas persistentes. A pessoa desconfia que seu parceiro vai abandoná-la ou que a esteja traindo. Isso a deixa obstinada. Então ela começa a verificar as coisas dele para ver se encontra algo suspeito. Isso é um comportamento muito comum, né, do obsessivo, de começar. Por isso que eu falo, em geral, esses sintomas se misturam, né? O histérico, o obsessivo, né? Os comportamentos se mesclam. Mas, em geral, o que acontece? Por medo de perder, né, as necessidades básicas lá não atendidas, então nasce o medo da perda. Quanto mais o medo da perda, maior a necessidade de controle. Então isso às vezes foge à normalidade, a ponto da pessoa não perceber que aquele comportamento passou o limite do respeito do outro. Então há uma invasão de privacidade absurda, em que as pessoas realmente fiscalizam, controlam, perseguem. Então isso tudo são mentes, são pessoas que precisam de ajuda terapêutica, sim, porque isso não é natural. Além da dor emocional que isso tudo causa à pessoa, né? Energeticamente são pessoas extremamente desgastadas, nervosas, angustiadas, sofrem de insônia. Sem contar que energeticamente também vão atrair companheiros espirituais que vibram nessa mesma sintonia. Aí é o caos. É o processo obsessivo perfeito, né? Imagina um homem ciumento ou uma mulher ciumenta com o obsessor o tempo todo ali no ouvido dele falando: você pensa que está no trabalho? Tá nada. Liga lá para ver só se está lá. Aí a pessoa vai e liga, não chegou do almoço, né? Aí pronto, aí chegou em casa, já tem o inferno e não sabe nem porquê. Mas isso é muito comum. Quer saber os lugares aonde ele vai, ou ela, e pode chegar ao cúmulo de segui-lo. E mesmo não encontrando nada que fundamente a sua desconfiança, não consegue se libertar da obsessão que inunda a sua mente. Uma mente em descontrole é o nosso pior inimigo, né? Nós somos, quando deixamos essa mente vagar, nós temos a capacidade de ser o nosso pior inimigo. É isso que a gente precisa perceber, né? A nossa forma de pensar, os pensamentos que nós alimentamos, os comportamentos que nós alimentamos, as escolhas que nós estamos fazendo o tempo todo para a nossa vida, são saudáveis? A gente está optando por ter uma vida de liberdade, uma vida saudável, ou nós estamos caminhando para uma escravidão como essa? Porque uma pessoa que vive assim não tem paz, não tem serenidade íntima, para nada na vida. E isso prejudica todos os campos da vida da pessoa. Profissionalmente, uma pessoa assim consegue trabalhar bem, desenvolver bem o seu ofício? Não consegue, porque não tem paz de espírito. Não tem em si e nem no outro. Nesse tipo de reação neurótica, a pessoa não consegue se livrar dos pensamentos indesejáveis, porque esses pensamentos criam padrões. O nosso cérebro, ele tem uma química muito própria, e essa química ela é alimentada pelo nosso comportamento, certo? Então, uma pessoa altamente estressada, ela tem uma mente moldada quimicamente para agir sobre essa situação, né? Uma pessoa que vive serenamente, ela tem uma maior quantidade dessa aqui, agora eu esqueci os... Serotonina, exatamente. Que estimula o sentir prazer na vida com as pequenas coisas, uma vida mais saudável. Então, quando a gente vive muito tempo nesses padrões, isso se cristaliza de tal forma que vencer esse padrão necessita realmente de uma vontade direcionada maior, um foco nessa transformação maior, para que essa química cerebral se transforme e a gente não recaia nesses padrões que já estamos acostumados. É possível? É possível. Nós temos o poder de efetuar essa mudança, mas é necessário que primeiro a gente se conscientize da necessidade dessa transformação e dessa mudança, porque o pensamento, ele molda a nossa vida. Nós somos o que pensamos. O que pensamos, nós vamos agir de acordo com aquilo ali. Então tudo isso é energia que nós estamos movimentando. Então tudo faz parte das nossas escolhas, conscientemente. Mesmo sabendo que a ideia fixa que a perturba não é saudável para a sua relação afetiva, não se desprende dela, né? Então, o primeiro passo que uma pessoa que sofre assim precisa dar
é reconhecer que ela precisa de ajuda e buscar essa ajuda. A hipocondria, que também é uma forma de chamar a atenção. Nós estamos falando de carências, né? Então, a carência que se manifesta com a hipocondria. Aquela pessoa que não consegue ser saudável, porque a única forma que ela tem de chamar e despertar a atenção do outro é através da doença, se fragilizando, se vitimizando, né? Então, vai tentar fazer essa pessoa ficar saudável. Ela não quer. Ela não quer. Aquele psiquiatra Roberto... Então, ele tem o livro Carência Essencial, em que ele conta um caso de uma moça que ele chegou para atender. Ela estava com depressão porque ela havia descoberto que tinha um câncer de mama. E aí ele acompanhou durante todo o seu processo, ela se curou, ela fez a operação regeneradora, colocou lá o silicone dela, ficou perfeita, curada, e 6 meses retornou ao consultório dele, dizendo que ia mandar remover a prótese. Porque ela tinha caído em depressão depois que ficou curada. Porque a doença para ela era uma forma dela chamar a atenção da família. E quando ela ficou bem, e aí todo mundo voltou à sua vida de rotina normal, ela parou de ter atenção por conta da doença. Entrou em depressão e chegou no consultório dele falando que realmente ela estava em depressão, ele é psiquiatra, e que ela havia decidido remover a prótese. Aconteceu. E acontece muito. Pessoas que muitas vezes chegam aqui na casa de Padre Pio buscando a cura, e quando alcançam a cura, daqui a pouco voltam porque estão doentes novamente, né? Mas é porque cultivam a doença, né? Os moldes mentais. Não sabe chamar a atenção, viver de outra forma, né? Não desenvolver o valor em si, a alegria de viver em si, sem transformar isso em expectativas em relação às outras pessoas. Porque nós nos nutrimos uns dos outros, né? Um grande relacionamento, nós aqui, quando a gente convive uns com os outros, nós trocamos energia, né? No abraço, no afeto, na palavra, na amizade. A saudade que a gente sente da pessoa é o quê? A falta daquela energia que nós estamos acostumados a ter, né? Então, quando uma pessoa morre, às vezes dói fisicamente. Por quê? Porque é um contato físico, é um alimento energético que nós temos diariamente daquela pessoa. E aquela pessoa é retirada do nosso convívio, há um vazio, há saudade, que com o tempo costuma passar. Por quê? Porque outras pessoas chegam para no nosso caminho e nós vamos nos nutrindo delas também, né? Então nós todos trocamos energia o tempo todo. E é importante que essa troca seja saudável, sem gerar expectativa. Nós precisamos uns dos outros, mas a gente não pode precisar no sentido de achar que nós não temos condição de levar a nossa vida adiante sem a presença do outro. Porque aí vai gerar expectativa, vai gerar cobrança e vai gerar frustração. E aí a raiz da mágoa é realmente uma expectativa que não foi atendida. Se nós tivermos a coragem de analisarmos quando foi que nós nos magoamos com determinada pessoa, vamos relembrar o fato. A gente vai ver que aquela pessoa não atendeu uma expectativa nossa. Nós colocamos essa pessoa num patamar, exigimos que ela tivesse um determinado comportamento e nos frustramos porque ela não atendeu esse comportamento. Então toda mágoa, no fundo, seria um grande desrespeito nosso por parte dessa pessoa, né? Porque a pessoa não é obrigada a atender a nossa expectativa. Assim como nós não somos obrigados a atender a expectativa de ninguém. Sim? Tem uma regra básica hoje de saúde que diz o seguinte: quando você começar a se sentir doente, escreva no papel o que você anda pensando. Aí você pode descobrir a sua autocura. Boa ideia. Oi? Não, obrigada. Então, vocês viram o recado do Manu, né? Aliás, ele é o nosso professor aqui, quinta-feira, do GEPOT, um estudo que tem... Eu nunca sei o que quer dizer GEPOT.
pura espiritualidade. Não era isso, não. Já pode, eu não queria dizer isso. É grupo de estudo. G, grupo de estudo. Pesquisa, organizacional e transpessoal. Pura espiritualidade. Pura espiritualidade, pronto. Às quintas-feiras, 7h30, 8h15. 8h15. Então vamos lá, Val. Constitui uma preocupação excessiva com a saúde. Qualquer alteração na saúde orgânica, a pessoa afirma ser uma doença incurável. Nesse caso, o neurótico se coloca como uma vítima da situação, fazendo constantes chantagens com seu parceiro e usando a saúde debilitada para exercer um domínio sobre ele. Isso é muito comum, né? Então vamos lá. O inseguro, ele tem a necessidade de controlar, sempre para exercer um domínio. Então é muito comum nesses relacionamentos neuróticos a chantagem emocional, né? Aqueles dramas, né, em que a mulher chora muito, manipulação pura, né? Nada como uma lágrima para despertar a compaixão do outro, né? Então usa as lágrimas com muita facilidade, fazem dramas, tudo para exercer domínio sobre a outra pessoa. Qualquer tipo de neurose é gerada pelo autoabandono e a baixa autoestima. A pessoa se anula e busca se preencher por meio dos outros. Todas as suas ações são direcionadas para aqueles que estão ao seu lado. E isso é que vem a ser o cerne da questão, né? A pessoa que se anula para preencher a expectativa do outro. Isso é muito comum. Então, aquela pessoa que cobra, eu me dediquei a você, eu deixei de fazer aquilo que eu queria para atender a você, para cuidar de casa, para cuidar de filho, para ser uma boa mãe, para ser uma grande esposa, para ser uma grande filha. Ou seja, a pessoa sai de si mesma, da sua necessidade, para preencher a necessidade do outro. E aí o que acontece? Ela apaga a luz própria. Ela apaga a própria luz. Ela deixa de ser ela mesma para atender uma outra expectativa. E o que acontece por conta disso? O outro se desconecta. Aquilo que de repente chamou a atenção dele no início de um relacionamento, ou dela, mas é mais comum a mulher fazer isso do que o homem fazer isso. Mas assim, aquilo que chamou a atenção daquela pessoa, né, que a energia era uma energia atraente, a pessoa deixa de ser ela mesma para atender a expectativa do outro. E aí ela vai apagando a própria luz, vai apagando a própria luz. E aí ela vai ficando mais insegura, vai ficando mais controladora, mais chata. E aí é por isso que os relacionamentos vão criando grandes distâncias. Nisso tudo aqui são relacionamentos de superfície. Ninguém se mostrou verdadeiramente para o outro. Está um relacionamento estabelecido por base não no amor, mas na carência e no medo de perder o outro. Porque precisa do outro. No relacionamento verdadeiramente compensador, a gente não precisa, mas gosta de estar com o outro. A gente compartilha planos. A gente tem uma coisa chamada intimidade. Num relacionamento assim não existe intimidade. Imagina você ser íntimo de alguém que te controla o tempo todo. Existe prisioneiro, né? Um prisioneiro. Tem coisas que a gente não pode nem falar para uma pessoa dessa, porque ela já desconfia do que não existe, imagina do que existe. Nunca vai acreditar naquilo que você fala, mas do que você não disse. E ela supõe. Então são relacionamentos de superfície, não são relacionamentos de amor. Constitui uma preocupação excessiva com a saúde. Qualquer alteração na saúde orgânica, a pessoa afirma ser... Já foi isso. É o que eu estava falando, né? A pessoa assume o papel... Não, agora você pulou um. Qualquer tipo de neurose é gerada pelo autoabandono e baixa autoestima. A pessoa se anula e busca se preencher por meio dos outros. Todas as suas ações são direcionadas para aqueles que estão ao seu lado. Né? Uma mãe neurótica, coitada, tem mãe que sufoca o filho. Né? Porque ela é a neurose, né? O controle, ela é uma mãe insegura.
Então ela tem que prestar conta para a sociedade, que ela tem que ser uma supermãe. Então ela sufoca a criança com uma série de coisas que a criança tem que fazer para ser um filho que os outros venham admirar, para que ela seja reafirmada no seu papel de grande mãe. Olha só, pura expectativa em relação à criança. E quando a criança não atinge a expectativa, se frustra tremendamente, porque ele não é o número 1 no esporte da escola, ou porque as notas não estão dentro da expectativa que ela achou que tivesse ser, porque a sociedade vai dizer, o que os outros vão dizer? Que eu não sou uma boa mãe porque você não tira 10? Então ela não está preocupada em ser uma boa mãe. Ela está preocupada em vestir o papel de boa mãe. Assume o papel de boa mãe, boa companheira, boa amiga, faz de tudo para corresponder às expectativas dos outros e do que ela cria em relação a ela mesma, né? Então é aquela pessoa que cria uma série de tem que, né? Eu tenho que dar conta. Então é um tenho que preenche o dia todo. E no final ela só não deu conta dela mesma, do que ela queria. Ela se distancia da própria essência para atender as expectativas que ela mesma criou, para exercer papéis que não são a sua essência. Os relacionamentos compensadores têm muito a ver com essa imagem, né? Duas pessoas caminhando pela estrada da vida, carregando a própria bagagem, com as próprias pernas, mas um ao lado do outro. São companheiros, são parceiros. Não precisa estar perto, mas gosta de estar perto. Não tem cobrança. Você se relaciona na essência da outra pessoa. Então você pode ser natural, você pode ser você mesmo. Você pode ser relaxado, não tem papel para assumir. Nesses relacionamentos existe intimidade. Nos outros não. Por isso que o marido é sempre o último a saber. Nos outros. E aí Joana de Ângeles fala, né? O amor não é uma atitude que se assume a fim de demonstrar-lhe a presença. É um estado de espírito que se expande e domina, proporcionando paz e alegria de viver, resultado de uma perfeita consonância entre o sentimento e a razão. O sentimento dulcifica-se e a razão ilumina-se quando se ama, sem que haja paixão, dependência, submissão, receio de perda ou tampouco exigência, retribuição, comparação do que se dá e de como é utilizado, do sacrifício que isso significa. Porque, vamos entender que o amor enquanto sentimento, né, quando a gente fala assim, sem que haja paixão, aquela paixão que vem da carência e da projeção daquilo que não existe. Porque a paixão mesmo, ela é uma coisa boa. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a paixão, os Espíritos falam que a paixão ela é necessária, porque ela é uma força que nos movimenta adiante. O problema é quando ela governa o homem, e não o homem a governa. Né? É como se fosse um motor de um carro possante e esse carro estivesse sem controle, desgovernado. Então, quando você domina a paixão, ela é uma mola propulsora de evolução. Uma pessoa apaixonada pela ciência tem grandes invenções. Uma pessoa espiritualmente apaixonada faz grandes feitos. Então, a paixão ela é a essência, a finalidade da paixão, ela foi colocada no homem como uma finalidade de promover um impulso para a realização. Né? Nós é que invertemos as coisas e aí perdemos a razão por conta disso. Deepak Chopra, ele tem uma frase que ele fala, como é que é? O espírito é apaixonado. Ninguém pode ser verdadeiramente espiritual sem paixão. Né? Esse é o meu guru, Deepak Chopra. Eu adoro. Mas essa frase dele é fantástica. O espírito é apaixonado. Ninguém pode ser verdadeiramente espiritual sem paixão. O amor nunca espera a resposta, porque na forma como ele se expressa, já é portador de mensagens que vão e voltam no seu próprio conteúdo. O amor é um sentimento profundo de querer bem. Então esteja essa pessoa do nosso lado, esteja essa pessoa distante, esteja essa pessoa em outro planeta que seja. A conexão amorosa, ela existe.
E ela se alimenta mesmo à distância uma da outra. Então, amor não dói. Se dói, não é amor. Amor verdadeiro não dói, porque é um sentimento de querer bem, onde há um entendimento da forma que aquela pessoa está vivendo, as escolhas que aquela pessoa está fazendo. Você vê, respeita, não quer para si. Querer para si é posse, não é amor. É apego, é carência. Então, amor é esse sentimento que expande e que nutre. E por você estar nutrida na fonte, você dá sem querer receber. É claro que quando a gente pode ter uma pessoa que a gente ama do nosso lado, ótimo, é fantástico. Mas uma vez feita essa conexão é para sempre. O verdadeiro amor não acaba. A pessoa pode morrer, a pessoa pode se separar, você pode viver longe dela, mas sempre que você lembrar dessa pessoa, você vai lembrar com carinho, porque houve essa conexão amorosa verdadeira. Certo? Agora, sentir amor é diferente de pensar o amor. Né? A gente pensa muito o amor e tem medo de sentir, então a gente bloqueia. Porque quando você pensa o amor, você começa a criar histórias na cabeça, né? Que tem que ser desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Aí você já idealiza a pessoa como ela tem que ser, aí cria um molde, né? Um projeto de vida em relação... Tá tudo pensando. Aí já cria histórias kármicas a respeito, né? Conhece a pessoa? Não, mas aquela pessoa... Minha alma gêmea, vivemos muitas histórias de amor em outras vidas. E aí começa a pensar e viaja nas histórias. O que foi, Michael? Nada, não é ciúme não, foi. Todo mundo fica. Testando. Ele entrou e fez assim, eu quase levantei os dois, né, braço. Tá bom. Mas esse textão não é igual aquele trocador do ônibus, não, né? Tem que ser o som lá de baixo. O trocador do ônibus, o textor. Só vi ser só rápido aqui. O textão é o motorista de ônibus. Então, sentir amor e pensar o amor são duas coisas bem diferentes. Em geral, nós pensamos o amor e não sentimos o amor. Então, a gente pensa aqui na cabeça. Os nossos relacionamentos costumam ser relacionamentos racionais. E relacionamentos racionais, 1 mais 1 é igual a 2, é muito cheio de tem que ser desse jeito. Tem que ser, já é cobrança. Não é sentimento. Sentimento é para sentir, é algo que vem daqui para fora, do peito para fora, do coração para fora. É energia que a gente transmite. Né? O pensamento muitas vezes bloqueia isso. E aí nós estamos vivendo pensando o amor sem sentir o amor. Quando a relação é estabelecida com base no amor, as deficiências da personalidade não deixam de existir. Todavia, elas não interferem no sentimento. A pessoa não busca o outro para suprir as suas necessidades. Quando você está na carência, em geral, as dificuldades e as deficiências do outro te irritam. Né? Quando você verdadeiramente ama, você às vezes até acha graça. Né? Ai, como é desligadinho, né? Ou então, se você está na carência, não presta atenção, não, já não te falei isso 10 vezes. Né? Porque está irritado, não está atendendo a sua expectativa, está na necessidade, né, de ser valorizado, de ser compreendido. E o outro é desligado, então você fala, entra por um ouvido, sai pelo outro. Né? Mas quando você ama, você acha até graça. Ah, desligado assim mesmo. Por quê? Porque você não está buscando o outro para suprir lá as suas necessidades básicas. Você tem um parceiro que você compartilha uma estrada. Então as características dele são aceitas por você, assim como as suas também são aceitas por ele. E as dificuldades de relacionamento são conversadas, são dialogadas. Na carência não, elas são sequer faladas, porque é tudo no mental, na expectativa, na cobrança, né? Gera discussão, gera briga. Então você fica quieta, né? Não há cobranças, não se interfere na vida do outro, né? Aquela coisa, ela não gosta que eu jogue futebol, então eu vou parar de jogar futebol. Atendendo a expectativa do outro. Se eu gosto de futebol, pensando como se eu fosse o cara, viu, gente? Eu detesto futebol. Se eu gosto de futebol,
conhecia ela e já jogava futebol, por que eu tenho que parar de jogar futebol? Né? Ela aproveita esse momento e vai fazer outras coisas, né? Dialoga-se, ao invés de discutir, já vai pro futebol de novo. As situações fluem com naturalidade ao respeito pelas dificuldades e limitações do parceiro. Não se critica, pelo contrário, há um incentivo para melhorar a dificuldade. Então, pelo diálogo, pela conversa, busca-se estabelecer o entendimento para ajudar o outro a crescer também, porque o relacionamento espiritual é aquele em que os espíritos estão aprendendo um com o outro, trocando um com o outro, crescendo um com o outro. A vida ela é feita de ciclos. Muitas vezes, a gente às vezes imagina assim, o relacionamento ele tem que ser para sempre. O que significa ser para sempre? A conexão amorosa, o verdadeiro amor é para sempre. Mas às vezes aquilo que a gente tinha para aprender com aquela pessoa se esgotou. E aí o ciclo termina. Quando o ciclo termina, deixa de haver o estímulo do crescimento do outro. As coisas param de fluir. E aí começa a se gerar sofrimento. Porque a vida quer movimento, a vida quer crescimento, a vida pede evolução. Então muitas vezes a gente tem muita dificuldade de estabelecer o fim de um ciclo pelo medo da mudança, pelas nossas crenças que acham que tem que ser eterno mesmo e que tem que viver para sempre. E aí você começa a novamente entrar em papéis. Em papéis para atender uma expectativa que você criou, de que tinha que ser para sempre. Então a gente tem que sentir. É possível um relacionamento ser uma vida inteira? Claro que é. Se houver esse estímulo de crescimento do outro. Se os dois estiverem ali estimulando o crescimento, a admiração, o respeito mútuo, crescendo junto, projetos junto, construindo junto. Mas se isso de alguma forma estagnou, é preciso desenvolver um outro olhar sobre o que está acontecendo e ver com clareza. Às vezes já não vai mais ser como marido e mulher, pode-se conseguir continuar a viver juntos como grandes amigos e abrir um espaço para que outra pessoa chegue para suprir esse lado emocional, que também é muito importante. Falando emocional e sexual. Porque a energia sexual também ela é fundamental. Não é à toa que quando a gente vai estudar os processos de ascensão espiritual, esses processos se faz com a energia da Kundalini, que é uma energia sexual. Mas isso é outro workshop do ano que vem, não é para agora. Então há um incentivo para melhorar a dificuldade. Então, enquanto os dois estiverem trabalhando pelo crescimento, é possível que esse relacionamento dure e dê certo a vida inteira. Mas é necessário o quê? Cuidado, respeito, a valorização do outro, a valorização da companhia, evitar as críticas, crítica construtiva. Eu não conheço ninguém que critique construtivamente, ou que receba crítica de forma construtiva. Ninguém gosta, a verdade é essa. E o papel da gente tem que ser o de se olhar para si. O que essa situação me traz que está me incomodando tanto a ponto de me desejar a vontade de criticar outra pessoa? Deixa eu olhar para mim. E aí eu posso me abrir com ela. Porque nós temos um relacionamento de intimidade. O relacionamento compensador é aquele que existe intimidade entre o casal. Não se permite que as dificuldades do cotidiano gerem mau humor, irritações, desânimo. Sei lá, não é nosso lar, viu, gente? Um pouco acima. Nosso lar ainda está muito terra. Mas vamos lá, né? É o relacionamento realmente, né? Não se permite que as dificuldades do cotidiano geram mau humor, irritações, desânimo. E se esses estados ocorrem, são percebidos pelo outro que, por amar, respeitará os seus próprios limites e o do outro. Ela hoje acordou irritada. Deixa ela quieta. Né? Deixa ela no canto dela que isso vai passar. Não vou eu cutucar a onça com vara curta. Corpo mental superior. Eu acho que quando a gente tem consciência de si, né, e consciência do outro, e a gente realmente quer que um relacionamento dê certo, a gente vai buscar sempre o melhor do outro. Né? Então a gente vai respeitar esses limites do outro.
E o próprio, às vezes é a gente, né? Chega e fala assim, hoje eu não tô boa, me deixa quieta, tô quase mordendo. Né? Então, você tem consciência do que está acontecendo com você, né? Amar é mesmo obrigados querer que a pessoa sofra o menos possível. Então lá o vovozinho e a vovozinha brigados, está chovendo, e ele colocou o guarda-chuva para não olhar. A outra pessoa sempre nos mostra a nossa condição íntima, a nossa verdadeira identidade até então camuflada em relacionamentos de superfície. Então, quando a gente sai daquelas neuroses e vai para um relacionamento íntimo mesmo, com o pensador, esse é o olhar espiritual que a gente deve ter. A questão nunca é o outro, mas aquilo que o outro traz à tona em mim, para que eu venha trabalhar. As nossas dores são nossas, e elas estão todas ligadas, né? As nossas necessidades básicas não atendidas, as nossas carências estão ligadas muitas vezes ao nosso egoísmo, a necessidade, né, que nós temos de querer para si, ao invés de doar e ir na direção do outro. E o nosso orgulho, que faz com que a gente ache que a nossa opinião é sempre melhor, a nossa posição é sempre melhor, e aí a gente quer moldar a outra pessoa a nossa forma de viver. Então isso tudo nos traz dores emocionais, que são nossas. O outro apenas está trazendo à tona aquilo que precisa ser mudado. Né? Eu me lembro quando trabalhei com direito de família, e era muito comum, eu acompanhei um caso de um casal, um rapaz que se separou 3 vezes e casou com a mesma mulher 3 vezes. Não a mesma mulher enquanto pessoa, mas a mesma mulher enquanto característica. É impressionante, a ponto de na terceira ele falou assim, puxa, eu devia ter ficado com a primeira. Mas por quê? Porque nós atraímos para a nossa vida os relacionamentos que nós precisamos, aquilo que nós precisamos trabalhar em nós, aquilo que a outra pessoa vai desnudar, vai trazer à tona. Então somos nós que temos que ter esse olhar. Vem cá, o que essa situação está querendo me dizer? O que eu não aprendi no primeiro casamento, não aprendi no segundo, que ele está mostrando aqui no terceiro? Porque, pelo amor de Deus, para eu me livrar disso eu tenho que aprender logo. Quem sabe o quarto vai melhor. Né? Pelo menos ter esse olhar espiritual, para que a gente possa realmente efetuar as transformações que nós precisamos efetuar. E isso em relação a tudo, gente. Quem tem filho sabe. Se nós olharmos para os nossos filhos, eles nos mostram aquilo que nós precisamos trabalhar em nós também. A nossa necessidade de controle, a nossa necessidade de querer agradar os outros, né, para ser uma boa mãe, mostrar para a sociedade. E às vezes a gente tira o adolescente, a criança, da sua essência, para que ele venha atender o nosso molde de perfeição. E aí viram crianças e depois vão virar adultos sem senso de valor próprio. Você pede para decidir sobre uma determinada questão e eles falam assim, não sei, sei lá. Não sei, sei lá, não sei, sei lá. Parece dupla sertaneja. Mas assim, são as respostas que eles vão dando. Porque eles não estão acostumados a decidir. Tinham pai e mãe para decidir tudo. Quero ir com essa roupa. Ah, essa roupa é horrorosa, vai com essa aqui. Pronto, já matou o gosto da criança. Não deixou nem fluir. Assim, poxa, meu pai não gosta de mim, do jeito que eu me visto. Então agora eu vou abrir mão do meu gosto para poder ser aceito pelo meu pai e pela minha mãe. Isso, criancinha, é muito bonitinho, só que a gente cresce com essas marcas. E vamos virar adultos sem ter certeza das nossas escolhas, porque nós não fomos valorizados em nossas escolhas na infância. Então são pequenas coisas que a gente faz no dia a dia e que, sem perceber, nós vamos estar criando adolescentes com senso de desvalor, com baixa autoestima, que não sabem nem o que querem para a própria vida, porque estão acostumados a ter alguém que venha querer por eles. E aí vão procurar parceiros que venham também querer por eles, até o momento em que eles não vão aguentar mais e vão correr na busca da própria identidade, da própria essência, em geral através de um processo de depressão. Aquele vazio, eu me esvaziei de mim, eu não sei mais quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, me abandonei, estou deprimido. Preciso trazer a minha alma de volta, preciso trazer a minha essência de volta, preciso aprender a ser quem eu sou, com toda a potencialidade que eu tenho,
com toda a verdade que eu tenho, com a minha essência, não com os papéis. Então esse é o nosso caminhar. Os nossos relacionamentos podem ser muito prazerosos. E devem ser assim, levados com leveza. Quando a gente tem consciência que a questão não é o outro, mas aquilo que o outro me mostra em mim. A questão é comigo. Eu não tenho poder para mudar o mundo do outro, eu tenho poder para mudar o meu mundo. E desse poder eu não posso abrir mão. Sob pena de me perder de mim mesmo. O outro não pode ser a pessoa mais importante da minha vida. Porque por mais que eu ame as pessoas com quem eu convivo, todos eles passarão. Mas eu me levarei por toda a eternidade. Então esse relacionamento da gente com a gente mesmo tem que ser o melhor possível. Que o outro seja aquela pessoa que me mostre o que eu preciso aprender a dar para mim e compartilhar com ele. Então é o meu auto-amor. Eu só posso verdadeiramente amar alguém quando eu estou plena de mim, quando eu tenho amor para dar. O relacionamento amoroso, ele mostra muito isso. A nossa necessidade de trabalhar a nossa amorosidade, a nossa afetividade, a nossa docilidade. Então são questões que o outro vai trazer à tona. Mas a gente tem que ter consciência de que o outro é o outro. Ele vai dar conta dele. E nós temos que dar conta da gente. Para que a gente continue o nosso processo evolutivo aqui na Terra. Aprendendo, crescendo, mas sem peso. Um relacionamento a dois tem que ser um relacionamento íntimo. Aquela pessoa que a gente escolhe para compartilhar uma existência. Nossos projetos, as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas vitórias, os nossos sonhos. Então tem que ser um relacionamento de respeito, de amizade, de carinho, de admiração. Feito isso, a gente vai ter condição de nutrir esse relacionamento por essa e nas outras vidas. Mas também se o relacionamento terminar, o relacionamento terminou. A nossa vida não. Tem pessoas que projetam tanta carência no outro que imaginam como vai ser a minha vida sem essa pessoa. Se mata e às vezes mata o outro. Quantos nossos jornais estão cheios de casos assim? Porque a carência é tão grande, a projeção é tão grande, e o sentimento de medo de perder é tão grande que não consegue viver sem. Então isso já se mostra um relacionamento doentio. Então tudo, gente, são escolhas. Escolhas que nós fazemos. Então, para terminar, nós vamos fazer uma visualização, que também foi parte do nosso trabalho, de relacionamentos saudáveis. Né? Criando relacionamentos saudáveis. Então eu pediria para apagar a luz aí de trás, por favor. Vocês sentarem confortavelmente. Perdão, Manu. Desculpa, Manu, foi sem querer. Nessa hora tem que pensar nele ou nela. Verdade. Oi? Nessa hora tem que pensar nele ou nela. E você? É sempre com a gente. A questão é sempre com a gente. Vamos sentar confortavelmente nas cadeiras. Para refletirmos um pouco mais sobre os relacionamentos das nossas vidas, a nossa necessidade de crescimento, de evolução. Em nossa vida, atraímos pessoas que têm tudo a ver com a nossa própria energia e necessidade de evolução. Como um espelho que reflete a nossa imagem distorcida. Tateamos no escuro sobre a nossa verdadeira identidade. Criamos idealizações a respeito de quem somos, do que queremos e de quem queremos ao nosso lado, para ser o nosso companheiro, a nossa companheira. E os nossos relacionamentos, ou a ausência dos mesmos, reflete
a nossa necessidade. O que pensamos a respeito do que vem a ser um relacionamento verdadeiro, prazeroso, compensador? Como deve ser a pessoa com quem queremos nos relacionar? Mentalmente, como se você fosse escrever numa folha de papel, faça uma lista do que você deseja, de como deve ser a pessoa com quem você quer se relacionar. Imagine 5 itens nessa lista. O que você deseja que ela lhe dê em caráter de prioridade? Como essa pessoa tem que ser? O que ele ou ela tem que ser reflete as suas necessidades. E necessidade tem a ver com carência. Você busca que o outro venha suprir o que você ainda não consegue se dar. Isso não é amor, é apego. E necessidade não suprida gera neurose. O que você pensa sobre o amor não tem nada a ver com sentir o amor. Amor é estado de alma que se desenvolve quando a energia se expande. Amor vem da alma. Necessidade vem do ego. Tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, tem que ser. Se você vive cheio de regras, com o roteiro de como deve ser o relacionamento a dois, você está pensando sobre o relacionamento. Não está no espírito vivendo no relacionamento e a oportunidade de crescimento que ele oferece. É cheio de cobranças, obrigações, regras, sofrimento. É tudo menos amor. Quando as necessidades estão na frente, você busca que o outro venha suprir o que você não consegue se autossuprir. Eu preciso de você. Ele é o homem que eu preciso. Ela é a mulher que eu preciso. Dê uma olhada nessa lista mental que você fez. Ela é a lista do que você precisa aprender a se dar e a desenvolver em você. Se você escreveu que quer uma pessoa que lhe dê atenção, é porque você não está se dando atenção suficiente. Se quer alguém que te respeite, é porque você ainda não se respeita. Se você quer alguém para que seja sua companhia, é porque você ainda não é a sua própria companhia. Se você quer alguém que te apoie, é porque você ainda não se desenvolveu a ponto de se autossuprir, apoiar-se em si mesmo. Quando a gente consegue se desenvolver a ponto de se autossuprir, a própria vida coloca pessoas muito interessantes em nossos caminhos. Pessoas mais amadurecidas, com qualidades e atributos para que a gente aprenda e se desenvolva com ela. Para isso acontecer, a gente tem que estar mais nutrido, mais maduro, mais cheios de si mesmo. Nesse instante, todos nós vamos nos transportar para um outro lugar. Você vai a um encontro muito importante. Você vai encontrar a pessoa mais importante para você nessa vida. Você sai dessa sala e é levado para um grande parque natural. Esse parque é diferente de tudo que você já viu. Ele é um lugar mágico. Sinta o aroma das plantas, ouça o canto dos pássaros, sinta a brisa suave tocar o seu rosto, seus cabelos, o calor do sol acariciando sua pele,
a grama fresca, refrescando seus pés. Você vai caminhando e vê um grande lago que se forma a partir de uma linda cachoeira, que vai despejando suas águas de forma suave e tranquila. Esse lago tem uma abertura até o rio, cuja imagem se perde distante. Tudo é paz, harmonia, beleza, encanto. Você se aproxima do lago de águas claras e percebe sua imagem refletida com tamanha precisão que até parece um espelho. E tocado pela magia daquele lugar, pela primeira vez você se vê de verdade. É como se aquele lago, em sua profundeza, refletisse a profundeza do seu íntimo, como ele trouxesse à tona e refletisse o que você não consegue ver, o que você tem negado em si mesmo há tanto tempo. E nesse instante, você se vê. Você percebe a sua carência afetiva, a sua solidão, a sua dificuldade em se mostrar e se tornar íntimo do outro, pois o medo de se machucar criou barreiras defensivas que ninguém consegue penetrar, nem mesmo você. Todos nós somos carentes afetivos. Não é errado, nem feio. É um estado natural em nosso grau de evolução. Mas é necessário ter consciência desse estado para desenvolvermos a nossa capacidade de se autossuprir e deixarmos de nos guiar pelas necessidades que projetamos nos outros. E você percebe como tem dado atenção aos outros e deixado de dar atenção a você mesmo. Como tem sido apoio para os outros, mas não tem sido o seu próprio apoio. Como você se abandonou e por isso sofre de solidão. Agora você percebe que aprova os outros, mas não se aprova, por isso sofre de auto-rejeição. Nesse instante, olhando sua imagem refletida nas águas daquele lugar encantado, você consegue mergulhar em si mesmo e perceber tudo isso. De repente, o sol intensifica seu calor e você mergulha naquelas águas claras. Sinta a água em seu corpo. Nade até a cachoeira e deixe ela lavar sua alma como se fosse um batismo, uma renovação, um novo ciclo em sua vida a partir desse instante de autoconsciência. Você vai até a borda, sai e se deita. Sinta a grama tocar o seu corpo e o sol esquentar você por inteiro. De repente você ouve uma voz. Essa voz parece com a sua voz. É a voz da sua consciência, do seu eu divino, do eu superior. E naquele instante, você ouve o que é dito. Nesse momento da evolução, você está aprendendo a se auto-manter, auto-nutrir, se desenvolver, crescer. É preciso desenvolver o senso de aceitação de si mesmo e de sua própria realidade, sem fantasias, com naturalidade, espontaneidade, autenticidade.
Em seu caminho evolutivo, você é a sua alma gêmea. As demais pessoas são companhias, instrumentos que o universo traz até você para que você cresça, amadureça, se desenvolva, para que você se veja e assuma as suas necessidades. Suas necessidades são de sua responsabilidade. Perceba que você é uma pessoa que tem o poder para se fazer feliz a cada instante, para aprender a ser a sua melhor companhia. Pequenas ações que fazem grande diferença em sua vida. Só você pode escolher os pensamentos que passam pela sua cabeça. Pensamentos que elevam e desenvolvem o bom humor, pensamentos otimistas. Ou pensamentos que te aborrecem, contaminam o ambiente, rebaixam emocionalmente. Só você pode escolher os pensamentos que você pode cultivar para se alegrar e se pôr para cima. Quando acontece algo, é você quem escolhe como deve interpretar o acontecimento para não se machucar. Só você pode desenvolver o olhar de aventura pela vida, curtindo cada instante. Seja um simples banho, um dia na praia, um filme, uma refeição, ou simplesmente apreciar o deitar na cama e ficar só, gostoso, com você. Só você pode desenvolver a paciência consigo mesmo, rir de seus erros, aprender com cada experiência, tentar sempre, fazer de novo até acertar. Só você pode se acalmar verdadeiramente. Só você pode ser responsável pela qualidade da sua vida, definir o que escolher para você, se curtir, jamais se julgar, xingar ou criticar. Em todos os momentos você deve pensar: eu me trato bem, pois eu quero me fazer feliz. Sou eu que vou reconhecer meus acertos, as coisas que faço bem, as coisas boas que realizo, e eu me dou os parabéns por cada uma delas. Valeu! Como sou legal! Como sou do bem! Como gosto de mim! Você é a sua alma gêmea. Aprenda a se namorar. Curta você, sua companhia. Dê a você o seu tempo e o seu apoio. Seja a sua melhor companhia. Jamais se condene, ou se culpe, ou se trate mal. Seja positivo com você para ter coragem para viver, coragem para se aventurar. Namore com você ao tomar banho, se arrumar, ouvir uma música, dançar. Namore você. Namore suas ideias, seus pensamentos, suas manias, seu jeito de ser. Namore você e goste de você. Se veja com olhos de amor, sem maldade, sem malícia, sem medo. Namorar-se é gostar de si mesmo, é pensar bem de si, é ter uma grande admiração por si, é fazer o que gosta, é permitir soltar a pessoa autêntica que você é, para que as partes reprimidas da infância retornem até você íntegras, puras, sem medo. Pense na pessoa boa que você é. Pense na pureza dos seus sentimentos mais profundos. Pense bem de você. Você é a única companhia que você levará para sempre. Você é a única pessoa que você tem para sempre. Namore você e depois se case com você. Quando isso acontecer, você estará mais íntegro, mais inteiro. A sua energia estará mais gostosa
Então, naturalmente, você atrairá para perto pessoas mais maduras, mais completas, mais inteiras, e você se permitirá ser íntimo de alguém, sem defesas, sem projeções, sem idealizações, sem cobranças. Ser íntimo é ter a coragem de se ver sem censura. Quando nos tornamos fortes, fica fácil nos abrirmos para nos tornarmos íntimos uns dos outros e atraímos pessoas mais completas, mais prazerosas. Os relacionamentos, então, em todos os níveis, passam a ser relacionamentos espirituais. Primeiro é preciso casar-se consigo mesmo, para depois nos casarmos com alguém. Só assim não seremos dependentes emocionais. Para que os relacionamentos sejam saudáveis e compensadores, é preciso a consciência de que o outro é alguém que compartilha a estrada conosco, mas com as suas próprias pernas e a sua própria bagagem. Estamos juntos aprendendo, crescendo, trocando experiências por um tempo, mas a única companhia que levaremos por toda a eternidade é a nossa. Você ainda está deitado na grama, sentindo o calor do sol envolver todo o seu corpo. Um pássaro entoa algo semelhante a uma canção e você fecha os olhos novamente. Agora é como se você retornasse a essa sala. Sente a poltrona, sinta a poltrona onde está sentado. Sinta os pés tocarem no chão, como se você fosse trazido de uma outra dimensão. Mas quando precisar encontrar-se consigo mesmo, é só pedir ao divino que existe em você, que te leve de volta a esse parque. Nessa vida nós teremos muitos relacionamentos, das mais diversas formas. Que possamos ter relacionamentos saudáveis, que possamos aprender a ser a nossa melhor companhia, para que a nossa energia seja sempre essa energia cativante, amorosa, doce, sem medo de nos mostrarmos quem somos, porque nós somos muito bons. Nós somos pessoas maravilhosas, somos divinos. E uma vez preenchidos de amor por nós mesmos, nós temos a capacidade de preencher todos os relacionamentos da nossa vida com amor. O amor, que é a energia que cura, a energia que nos cura, que nos liberta. Que Jesus nos abençoe nessa nossa caminhada e até semana que vem. Amém.